Vou convidar o Joares para entrar e falar com a gente. Boa noite, Joares. Seja bem-vindo ao nosso webinar Boa noite, Bruno. de hoje. Boa noite, Bruno. Boa noite a todo mundo que está aqui no mais uma webinar da Log. Mais uma experiência diferente sobre conservação, meio ambiente e um pouco dos carnívoros brasileiros. Estou muito feliz que você aceitou nosso convite, participar com a gente desse momento tão legal, dessa entrega de conteúdo. E a gente pede a vocês que participem no nosso chat, pode ir mandando as perguntas aqui. No final, a gente vai separar um tempinho para bater um papo. Tem uma surpresa muito legal no final. E mande sua pergunta, mande sua dúvida, mande sua participação. A gente tem certeza que vai ser um webinar inesquecível para todo mundo. Só me faz um favor, Joares, vê se está transmitindo aí para você, se apareceu certinho o botão verdinho aí em cima. Transmitido no Estamos ao canto vivo para superior todo direito. mundo? Isso. Estamos ao vivo. Gente, fique à vontade. Joares, fique à vontade. Qualquer coisa, a gente está por aqui. Um excelente webinar para todo mundo. Tá bom, obrigado. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, pessoal. Eu estou mudando de tela aqui, eu não consigo acompanhar o que vocês estão falando, então o Bruno vai assessorar e ao final, caso tenha alguma coisa que eu possa conversar e discutir com vocês, eu vou procurar responder todas as perguntas. Então, gente, primeiro é um prazer enorme, né? Um convite da Log, eu que já há tanto tempo trabalho com os produtos da Log, que eu conheço todo mundo, a Ana, a Juliana e toda a equipe, é quase que uma honra ser convidado, né, para fazer parte disso. Por quê? Eu que participei do Nature Experience, a gente começou a ter várias conversas e várias ideias. Essa é uma continuação, né, de todo o trabalho que vem sendo feito pela Log há muito tempo. Então, vamos lá. O tema que foi proposto, né, nessa conversa é como pensar em captura de carnívoros. O que a gente nota, né, hoje, principalmente atuando no campo? A gente nota que as pessoas muitas vezes só querem trabalhar com carnívoros e não têm um objetivo claro e principalmente uma pergunta adequada. Por que isso é tão importante? Porque uma pergunta bem feita vai nos levar a direcionar uma resposta. E esta resposta, ela é que vai fazer a diferença na ciência. Então, e o que a ciência precisa? A publicação científica. Né? E isso a gente consegue compartilhar com nossos pares todo tipo de informação. E ao longo desse tempo todo, quando a gente conversa, a gente trabalha, a gente vê que existe uma carência um pouco, né, desse entendimento. Então, o que eu vou conversar aqui com vocês hoje, ele vem um pouco, né, baseado na minha grande experiência de trabalho, né, que é a captura e conservação de carnívoros brasileiros. Aqui é um exemplo, né, do que pode acontecer, do que pode ser feito. Então, é uma foto do turismo que ocorre hoje na região do Mato Grosso, lá na região do Jofre, que é muito legal para a conservação, mas nos levanta sério questionamento, né? Até que ponto é bacana ter tanta pessoa perto, qual o impacto que a gente leva para os animais, como que os animais se condicionam após essa relação. Então, tudo isso geram perguntas que elas precisam ser respondidas. Então, eu sou Joares Mais, sou médico veterinário, né, epidemiologista, meu mestrado foi na USP, meu doutorado na Federal do Rio Grande do Sul na parte de parasitologia. Hoje eu estou como diretor técnico da Ampara Silvestre, mas eu participo de vários outros grupos de pesquisa e grupos de trabalho. Ao longo do tempo, eu venho desenvolvendo pesquisa há mais de 20 anos nessa área da conservação, inclusive gravando documentário. Hoje eu tenho um canal de YouTube onde eu trabalho um pouco, principalmente com os alunos meus da universidade, onde eu dou aula lá no sul de Santa Catarina. E eu também tenho um programa que eu trabalho na rádio da minha cidade, onde eu faço com que a conversa sobre conservação chegue nas pessoas da minha cidade, de uma forma limpa, clara e objetiva. E isso me ajudou bastante, principalmente, a mudar minha linguagem, a forma de falar e na abordagem do público. Porque não adianta a gente fazer a ciência dentro do nosso pedestal. A gente tem que fazer ciência para que ela chegue às pessoas e que elas mudem a sua forma de atuar e pensar, né? Então, esse é um pouquinho de quem eu sou. Eu vou falar aqui uma série de coisas, eu sei que as pessoas deixam isso para o final, o agradecimento, né, às pessoas que nos levam a ter o sucesso. Então, aqui, gente, tem pessoas com as quais eu trabalhei ao longo do tempo, com as pessoas com as quais eu trabalho, tem a minha família. Então, aqui é só para vocês entenderem que o que eu vou apresentar não é o que o Joares faz, é o resultado de muitas pessoas, né? Nesse tempo, pessoas que me ensinaram, pessoas que me apontaram caminhos melhores, pessoas que me orientaram, pessoas que me dão suporte. Então, lembre-se que cada vez que eu estiver mostrando um slide, o slide é resultado de diversas pessoas. E isso é um outro ponto importante,
porque ninguém faz conservação sozinho. E também, às vezes, a gente deixa a apresentação e o agradecimento para último. Eu inverti, né? Eu trabalhei e trabalho com diversas entidades. Então, de novo, o que eu vou apresentar, o que eu vou conversar com vocês, eu vou mostrar, tem relação direta com todos esses meus parceiros, no grupo das ONGs que vocês têm à esquerda, as empresas como a Log, que tem ao centro, faculdades e universidades à direita. Então, é uma junção desses parceiros que tem o resultado na conservação propriamente dita dos carnívoros. Então, o meu trabalho não é feito sozinho, é feito com diversas pessoas, e a execução do projeto ela nunca é feita por uma entidade só. Ela é uma parceria de diversos grupos. Então, pensando nisso, né, no Nature Experience, o Rogério, ele nos provocou e ele falou muito da questão sobre a conservação dos animais pelo o uso, né, e o monitoramento do rádio colar. Até depois disso, vocês podem ver no canto inferior à esquerda, com essas conversas foi provocado um workshop no final do ano passado a respeito de captura com uso de laço para grandes felinos. Foram juntos, né, vários pesquisadores aqui do Brasil e da Argentina discutir essa técnica, né, conversar sobre essa tecnologia. Então, durante esses eventos, a gente tem apontado e mostrado dois pontos importantes. Que a captura dos carnívoros é uma ferramenta extremamente importante para a para a resposta de diversas perguntas e cada vez mais precisamos de pessoas treinadas em captura, desde a montagem da armadilha até a avaliação das amostras coletadas. Então, para isso tudo, eu pensei nessa conversa com vocês hoje. Mas de onde é que eu tiro as ideias e como é que eu chego a formular as minhas perguntas? Eu tenho o prazer, né, de participar de planos de ação de espécies nacionais, de canídeos, de onça-pintada, né, a onça-pintada no Pantanal junto com o pessoal da WWF, da Rede de Brasileira de Translocações para a Conservação de Fauna. Então, quando esses grupos se reúnem e discutem, eles criam protocolos, eles criam direcionamentos, como os planos de ação, que apontam as lacunas. Então, hoje, o que eu trabalho? Eu trabalho muito mais em responder às lacunas a respeito do conhecimento de carnívoros no Brasil inteiro. Então, esse é o nosso grande desafio. Então, eu posso garantir para vocês que existem diversas perguntas que precisam respondidas, e eu tenho certeza, se cada um de vocês hoje começar a trabalhar com conservação de carnívoro, vão fazer parte do grupo que vai responder às diversas lacunas. E com isso, óbvio, nós geraremos cada vez mais perguntas, cada vez mais ciência. Então, como é que tudo isso funciona? Primeira coisa importante, para vocês trabalharem com conservação, para vocês pegarem o animal, a gente vai precisar de uma licença, de uma permissão. Então, aqui no canto superior à esquerda, vocês estão vendo ali um papel que está marcado CISBio por baixo e vermelho. Esse é o documento nacional que rege, né, a maioria dos projetos com os quais eu trabalho. Então, para eu poder fazer uma captura, para eu poder fazer um procedimento, eu preciso estar amparado legalmente. E, gente, isso é fundamental. A gente vê muitas vezes as pessoas tendo vontade, querendo fazer, mas quando a gente não faz da forma correta, com a licença do governo federal, normalmente a gente vai ter problema, inclusive lá no final da nossa publicação. Então é importante que vocês saibam que cada pesquisa, cada pesquisador, ele é amparado legalmente. E o que tem nesse documento? O meu projeto, a minha proposta, o que eu vou fazer, o material que eu vou usar e quais são os meus objetivos que serão alcançados. Então, é parte fundamental de todo o planejamento. Então, eu já peguei todos esses documentos que vocês estão vendo orientados pelo ICMBio, são os sumários, né, dos planos de ação, eu já peguei os planos, eu estudei o que eu quero perguntar, eu preparei o meu projeto e eu fui validado pelo governo para eu poder executar a minha pesquisa, confirmando principalmente que ela vai ser uma parte importante da conservação. E por que isso é importante? Eu, com uma licença dessa também, eu consigo chegar nas fontes de fomento, ou seja, empresas, CNPq, editais de universidades, ou os próprios editais que a gente tem aqui da Log, né? Eles podem ser financiadores porque eles têm uma garantia que aquele pesquisador foi amparado por uma licença federal na execução do seu trabalho. Então isso é importante, onde eu consigo trabalhar legalmente, mas também isso me auxilia quando eu vou buscar uma fonte de fomento. E aí o que a gente precisa conhecer, né, de básico para poder fazer um projeto, um trabalho de conservação?
Primeira coisa que eu preciso conhecer meu animal. E eu, principalmente como médico veterinário, uma das coisas que sempre me chamou a atenção é até que ponto que eu conheço a anatomia, a fisiologia. E isso vai fazer total diferença na hora que eu for capturar. Então aqui eu tenho um exemplo, né, de uma onça pintada quebrando o crânio ali de um jacaré. Então imagina a força que esse animal tem na mandíbula e na mordedura. Isso faz com que eu pense no tipo de armadilha que eu vou usar, o quanto de pressão, se eu for colocar uma barra de ferro, que vai sofrer, o tipo de estrutura que o animal vai utilizar e os riscos que eu tenho com esse animal, caso eu coloque, por exemplo, uma estrutura de ferro que ele possa, inclusive, fraturar um dente. Para vocês terem uma ideia da potência, vocês estão vendo aí no lado inferior direito e central um chifre de um búfalo com um dente de uma onça pintada fixado nesse chifre. O que, que aconteceu? A gente está fazendo um trabalho lá no Pantanal e houve uma briga durante a madrugada. A onça forçou tanto, né, e o búfalo também, que arrancou o chifre do búfalo e o canino da onça ficou cravado. Então, quem trabalha com conservação ou quem tem contato com gado, sabe a força e os ligamentos que existem da fixação de um dente na mandíbula, né? E também o quanto é aderido o chifre na cabeça do búfalo. Então, vocês imaginem essa força exercida nesse chifre se vai para uma armadilha. Então, a armadilha tem que ser bem montada, ela tem que ser estudada, ela tem que ser estruturada para que eu capture o animal de uma forma segura, mas principalmente que eu não tenha nenhum risco de lesionar o animal ou machucar o animal. Então, como é que a gente faz pensando em Brasil? A primeira coisa a gente tem que saber por onde os animais passam, por onde eu vou. Nesse mapa da esquerda, é só para vocês terem uma ideia das diferenças que a gente tem no Brasil, por exemplo, de relevo, de ambiente. Né? Então a gente vê ali o Pantanal, uma coisa plana, né? Aqui na região central, a Amazônia é uma área mais plana. A gente tem as áreas de Minas Gerais, onde eu estava capturando há poucos dias, lobo-guará. A gente tem aqui no Paraná, onde eu estou hoje capturando o lobo-guará, onça-pardo de jaguatirica, muito mais alto. Então essas mudanças de relevo, entendendo a estrutura, faz com que eu repense e pense melhor na forma de capturar. Mas a câmera trap, ou armadilha fotográfica, ela é fundamental no tipo de trabalho onde eu já sei, pela minha licença onde eu vou trabalhar, eu já conheço o ambiente onde eu estou e eu tenho que chegar no local e decidir aonde será o meu lugar ou o melhor lugar para eu colocar uma armadilha. Esse, para vocês terem uma ideia, é o resultado de trabalho no monitoramento que a gente fez lá no Pantanal Norte durante 17 dias. Nesse período, né, onde a gente começou a registrar e o objetivo nessa época era capturar tão somente onça pintada, a gente viu várias imagens dos animais e a gente acompanhou. Eu nunca me esqueço, foram 124 registros de onça pintada, 114 registros de jaguatirica e apenas 11 registros de puma. Então o que esse slide está me mostrando? Uma diversidade muito grande de onça pintada. Então eu tenho no canto superior à esquerda duas onças, ou seja, as onças estão andando em casal. Eu consigo ver a imagem mais ao centro de uma fêmea de onça pintada com a glândula mamária cheia e logo embaixo um filhotinho. Então eu sei que tem fêmea em lactação com filhote de pequeno tamanho. Eu vejo diversos machos de onça pintada na região. Então quando eu vou montar o tipo de armadilha que eu vou montar, eu tenho que pensar que o meu animal-alvo pode ser uma onça pintada fêmea adulta, um macho adulto, mas eu posso pegar um filhote. Então o meu sistema de captura é adequado a isso? Será que eu tenho que pensar tão somente no meu animal-alvo ou nas outras espécies? E aqui eu tenho principalmente onça parda. E o que me chamou a atenção nas onças pardas? Todos os animais eram registrados durante o dia. Então, se é um animal que eu quero evitar, eu posso inclusive pensar em deixar as armadilhas abertas à noite, que era o meu principal alvo, a onça pintada, e fechar durante o dia, que os animais alvos não eram as onças pardas. E nessa área, nesse local, também tinham as jaguatiricas, né? Então, será que meu tipo de sistema de armadilha, ele poderia machucar uma jaguatirica? Que é o sistema do laço, que eu vou conversar com vocês daqui a pouco. Então, gente, quando vocês estão pensando em capturar, eu tenho que pensar as espécies alvo e a espécie não alvo. Eu nem tenho nesse slide, mas eu tenho que pensar o que eu faço, por exemplo, se eu capturar uma anta, que é um animal pesado, forte e difícil de trabalhar muitas vezes no laço. Então, a câmera trap, ela ajuda a gente a entender quais os animais que eu tenho chance de ter contato durante o meu período de captura. Isso envolve meus animais alvo e a espécie não alvo.
E aí o que que mostra também? Pode me mostrar uma onça pintada que já tinha um registro anterior com rádio colar, pode me mostrar onças que estão passando, muitas vezes dois grandes machos de onça pintada, mas pode me mostrar também, né? Aqui, ó, a área por onde o animal passa. Olha que legal. A jaguatirica, ela passa lá no canto da estrada. A onça parda, ela passa no mesmo local. Então, se eu quiser montar uma armadilha, esse tipo de vídeo vai me mostrar aonde que os animais vão passar. E lembra que eu falei da espécie não alvo? Olha aí. A área que a gente estava capturando nessa imagem aí, que é lá na Amazônia, tem macaco prego, ou tem um tamanduá mirim. Então, será que eu estou preparado para poder fazer a captura? Tem um atelocinos de orelha, né, o cachorro do mato de orelha curta, uma espécie tão ameaçada de extinção, com pouco conhecimento. Eu tenho paca naquela mesma área, naquele mesmo local. Então, tudo isso faz com que eu pense se o meu sistema de armadilha ele é eficiente para a minha espécie alvo ou para a minha espécie não alvo. Tá? Então, eu tenho que ter tudo isso em mente para quê? Para que eu tenha uma efetividade e uma melhor qualidade no meu sistema de captura. E a câmera trap, ela pode também nos mostrar essa surpresa. Essas fotos não são minhas, tá? Essas fotos aqui são do pessoal lá da Biotrópicos, mas eu gosto de utilizar porque aqui foi num período de monitoramento lá na região norte de Minas Gerais e eles tiveram a feliz descoberta de um lobo-guará melânico, de um lobo-guará preto. Então isso, gente, faz com que eu tenha que pensar nas espécies que eu estou buscando e muitas vezes a gente se depara com algumas raridades. Então o meu planejamento, a minha forma de atuar e os meus parceiros envolvidos, eles vão pensar de uma forma diferente para a gente poder ter êxito, quem sabe um dia poder capturar um lobo-guará melânico. Imagina as amostras genéticas desses animais, quantas informações poderiam ter. Mas vamos lá, como é que a gente monta a armadilha, né, e as esperas? Primeiro, as dificuldades, eu acho que ninguém pensa, né? Então, primeiro, gente, atola-se muito. Hoje, a gente atolou um pouquinho o carro, mas conseguimos tirar. E é uma das partes que a gente não espera, né? A gente acha que vai lá montar armadilha e o bicho vai cair. Não. Tem uma série de perrengues. Claro que é um sucesso muito grande, né? Montar uma armadilha, pegar um animal e logo em seguida ter outro. Essa foto da esquerda foram as primeiras capturas no Parque Nacional da Serra da Canastra. Isso aí foi em 2004. Mas ao longo do tempo a gente aprendeu que montar as armadilhas e fazer as esperas talvez seja um trabalho de paciência. A gente pode ficar 20 dias no campo. O animal não sabe se ele vai cair no primeiro ou no último dia. E será que as pessoas hoje estão preparadas para ter esse pensamento de que a captura pode ser amanhã, a captura pode ser amanhã? Isso é uma das grandes dificuldades que a gente vê no campo. E quando a gente tem um perrengue como atolar, galera, essa é a parte divertida. A gente tem mais histórias, quem sabe, atolando e passando perrengue do que só com as capturas. Mas vamos lá. Como é que a gente busca montar as armadilhas, né? Então existem vários sistemas de armadilha. Eu utilizo muito esse padrão Tomahawk, que é uma armadilha fácil de manusear, ela é dobrável, é fácil de manipular. Essa armadilha tem uma vantagem, a gente criou todo um sistema de proteção, então fica a isca lá no fundo, né? Que nesse caso aqui a gente estava usando o garnizé, e aqui a gente fez a captura de um Licalopex. O que é importante nisso, que as pessoas às vezes não entendem? Eu tenho que atrair o animal para a armadilha, mas o animal não precisa comer dentro da armadilha. Ele tem que ser atraído. Então isso pode ter um cheiro, uma vocalização, um barulho. Qual a vantagem do animal vivo? Muitas vezes, principalmente felino, ele é mais atraído pelo movimento e por algum barulho, né, desse movimento do que somente pelo cheiro. Então ajuda muito, estimula muito a captura de felino. Já o canídeo, o cheiro atrai com que ele vá para lá. Então quando a gente usa a presa viva, a gente tem que ter uma segurança muito grande que a presa viva não vai sofrer nada durante a captura. Por quê? Porque lá nas minhas publicações e lá nos meus comitês de ética, eu confirmei que os animais não serão machucados e eu não estou infringindo nenhuma técnica de bem-estar animal. E aí aqui que acontece algumas vezes. A questão de planejamento de armadilha. A gente aqui tem duas armadilhas. A armadilha da esquerda, que ela tem o sistema de isca e o pedal, né? Que é uma armadilha. Ó, o lobo pisa no pedal e fecha a armadilha. Já na armadilha da direita, ela não tem pedal. Ela só tem um sistema de isca que é o frango pendurado lá em cima. Então esse globo aqui, ó, ele entrou, ele pegou uma isca
e ele sai. Então, assim, a importância que a gente tem em como montar e como preparar as armadilhas. Então, na armadilha da esquerda, uma armadilha mais bem elaborada, com o sistema de pedal, no sistema de direita, uma armadilha sem pedal. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente faz a captura, né, e acha que o animal entra e pega. Então, olha como esse cerdócio faz. Ele foge. Então, o dimensionamento da armadilha, né? Qual é o comprimento, qual é o tamanho dela? Isso tudo vai fazer com que a gente tenha uma melhor percepção, né, do animal, um êxito muito maior na captura. E o que também funciona? Aqui para vocês imaginarem que nem sempre alguns animais eu consigo fazer a captura somente com armadilha. Então o que eu uso? Aqui eu estou usando um rangefinder. O que é o rangefinder? Ele é o que busca, né? Ele vai me dar uma noção da distância. Então, aqui na imagem da esquerda, eu estou brincando com o meu cachorro, o Darth Vader, onde eu estou mostrando ali, ó, que ele está a 6,8 metros de mim. Eu consigo calibrar o meu rifle para poder fazer um tiro livre. Quando eu desloco para a lateral, ó, eu consigo ver que eu tenho 12,5 metros. Então, o rangefinder ele dá essa vantagem de me dar uma noção de distância. Por quê? Muitas vezes na captura, a gente trabalha com tiro livre. Eu tenho que sedar o animal. Então, nessa imagem aqui da direita, quando o animal está na armadilha e essa onça tá num laço, essa onça melânica, é fácil eu chegar com uma pistola e dar um tiro. Agora, quando eu tenho que fazer um tiro de longa distância, como essa imagem da esquerda, eu tenho uma onça pintada bem no cantinho esquerda, caminhando, que é uma fêmea, e eu tenho um macho andando bem no meio da tela. Tá? E aí o que eu já sei? Eu já preparei meu material, eu já preparei o meu rifle. Eu estou utilizando, por exemplo, aqui ó, um dardo de plástico. Por que eu dar de plástico? Porque ele tem menos impacto. Um dardo de alumínio, ele dá muito mais impacto quando ele bate na pele do animal. Então eu calibrei o meu rifle e eu vou dar um tiro. Então eu espero o animal posicionar, ele vem caminhando, eu já fiz a distância com o rangefinder, o animal parou, eu dou o tiro, quando acerta o animal ele corre. Claro que a gente tem toda uma equipe preparada para circular em volta do capão e poder ter acesso ao animal. Né? Então, essa vantagem, mostrando aí para vocês, é importante ter calma, ter paciência, né? O animal tem que estar numa posição correta, o dardo tem que entrar no ângulo de 90 graus. Então, todo esse tipo de técnica é importante no êxito da captura. Mas muitas vezes, né, qualquer lugar, e é muito raro a gente conseguir, colocar, né, fazer o tiro livre para poder fazer a captura. Então, o que a gente usa de subterfúgio, principalmente aqui no Brasil? A gente usa o sistema do laço, né, em inglês, o foot snare, e esse mecanismo ele é muito bacana. Por que ele dinamiza muito hoje no Brasil? Porque é um sistema leve, fácil de transportar, extremamente seguro para trabalhar com esse animal, mas eu preciso ter o equipamento correto e a equipe bem treinada. Lembra que eu falei lá no início que forçou uma reunião a respeito da discussão? Então hoje o Brasil está gerando protocolo, está discutindo sobre a captura do laço, porque sabe que é uma técnica extremamente delicada, mas é importante que mais pessoas conheçam, que mais pessoas aprendam. Então é um sistema relativamente simples, ele tem 4 barras de ferro fixadas no solo, ancoradas, tem um sistema de cabo de aço com mola para absorver o impacto e um gatilho. Quando o animal pisa na almofada, esse sistema de alavanca dispara o laço e fecha na pata do animal. Mas qual é o segredo que a gente usa aqui no Brasil, né? A gente aprendeu a fazer tudo isso aqui no Brasil, então a gente está utilizando materiais mais adequados para nós e fazendo, né, algumas modificações com empresas aqui no Brasil. Então aqui ó, mostrando, né, fazendo a fixação das estacas da ancoragem, fazendo a montagem de uma forma mais segura, mas a gente tem utilizado cada vez mais os transmissores. Então o sistema de direcionamento de transmissão, ele é muito importante. Por quê? Porque ele consegue avisar a gente exatamente no momento, né, que o laço dispara. Então aqui a gente está montando o laço, está fazendo a organização e arrumando o trilho onde o animal vai ser capturado. E aí a gente usa esse sistema ali, ele é importado, tá? Ele não é brasileiro. E o que é legal? Hoje em dia já a gente está conseguindo produzir no Brasil, inclusive um dos sistemas é um sistema que a gente está fazendo o teste para poder trazer para vocês algo diferenciado. Tá? Então, como é que é o sistema? Aqui nessa trilha onde o animal vai passar, tem aqui ó, duas madeirinhas. Na foto da esquerda eu consigo ver quase como se fosse uma escada. Então, toda essa vegetação que está aqui em volta foi a equipe que montou. Então, a gente fez um afunilamento para o animal passar exatamente no trilho e para ele capturar. Gente, vocês imaginem
Como que é para um Pantanal, um Cerrado, uma Mata Atlântica, uma Amazônia gigante como é, para nós termos certeza que aquele animal tem que pisar exatamente naquele local. Então foram horas de monitoramento de câmera trap, observando como o animal caminha, qual o lado da estrada, como que é a passada, qual a distância média, e tudo isso tem que confluir para, nesse momento, a gente conseguir ter o êxito. E ali na imagem da direita tem o eu, né, fazendo o monitoramento, então a gente fica à distância, checando, né, cada um dos transmissores, cada armadilha uma frequência diferente, para saber exatamente qual o momento que captura, e aí quando a equipe é acionada, todo mundo corre para ver o animal. Então vamos lá, uma vez o animal capturado, ó, então na imagem da esquerda aí vocês têm uma onça melânica, que ela foi capturada, ela está presa pelo laço. Por que esse vídeo é bacana? Porque o animal não fica pulando, o animal não fica rosnando. Ele simplesmente, na cabeça dele, é como se tivesse um cipó que enrolou na pata e ele fica tentando, né, colocando a boca, manipular. Lembra aquele vídeo, aquela foto que eu mostrei de uma onça quebrando o crânio de jacaré? Esse cabo de aço aí, a gente tem que ter ele uma convicção que a onça vai enfiar o dente, não quebra o cabo, não quebra a nossa junção e também não tem risco nenhum de quebrar o dente. Então, o conhecimento da anatomia da onça pintada é fundamental na montagem, na preparação e também no momento de captura. Na imagem da direita, vocês podem ver uma onça pintada exatamente no momento que eu cheguei para fazer a verificação. Ela está capturada pela pata esquerda, né? E o animal ele está num posicionamento sereno e tranquilo. Aí a gente tem que preparar o dardo, né? Então existe toda uma técnica de montagem de dardo, de anestésico para colocar e um cálculo relativamente fácil, mas precisa de um pouquinho de prática. Mas aqui eu estou mostrando para vocês os momentos onde a gente vai lá e mete o dardo na pele do animal. O que é importante desse local, desse momento? Eu vi a onça anteriormente, mas eu não sei o peso. Então, cada uma dessas capturas, eu tinha pessoas ao meu lado, os biólogos que trabalham comigo, os auxiliares de campo, me ajudando a ter uma ideia do peso do animal. E isso é importante porque o peso é estimado e ajuda a calibrar, né, o trabalho dardo. E eu falei lá no início, eu não trabalho sozinho, tem um monte de gente que trabalha comigo. Então, cada um tem uma experiência a respeito do peso, cada um tem uma experiência a respeito dos animais, e nessa conversa eu consigo ter uma noção do peso do animal, a quantidade de anestésico e na forma de abordar. E outra questão importante, eu vou, né, normalmente eu que atiro ou com pistola ou com rifle para fazer, mas eu sempre tenho pessoas posicionadas em ponto estratégico que me ajudam a direcionar para que a onça preste atenção num outro, né, e eu consiga ter acesso para poder fazer o tiro limpo, como a gente fala. E uma coisa bacana, tá? Sempre olhar o dardo. Muitas vezes, gente, eu olho com binóculo para ter certeza que o anestésico foi aplicado. Então, no dardo da direita dessa onça pintada, dá para ver que ele é transparente, né, que é o dardo de plástico. No dardo da esquerda é um dardo metálico, mas quando ele tem acionamento do anestésico, ele brilha uma luz por conta de uma pequena espoleta que ele tem internamente. Então, isso é bastante importante, a gente ter certeza que o dardo acertou o animal e que o anestésico foi injetado. E aí, a gente tem que conferir se o animal dormiu ou não, né? Então, literalmente, cutucar a onça com vara curta. Então, ali na esquerda, eu estou usando ali um cambão para poder cutucar a onça e ter certeza, né, com bastão, que essa onça está próxima de dormir ou não. E na direita, quando às vezes o animal ainda precisa de uma suplementação, existem bastões que a gente pode chegar e fazer a aplicação direto na onça parda para poder uma suplementação do anestésico. Então é bastante importante. E nas duas imagens aí que vocês estão acompanhando, os animais ainda estão na armadilha. Não foi dada ainda a liberação para poder trabalhar com o animal. Um ponto importante, né? Mais um ponto importante. Registrem tudo que vocês vão fazer. Checagem das armadilhas, tem uma ficha de captura de informações com tudo que está sendo trabalhado. Vocês vão notar que essa minha ficha, ela é uma ficha em inglês, tá? Por quê? As publicações normalmente elas são em inglês e eu acabo trabalhando com muitas pessoas de fora do Brasil. Então, facilita bastante na troca de informação e na conversa, principalmente com pessoas de fora, quando eu tenho todos os dados, né, para fazer a coleta e marcado em inglês. Gente, pode se usar em português, em espanhol, qualquer a língua, mas eu, para ter uma facilidade, eu acabo usando bastante inglês. Nessa foto da direita, foi um trabalho que eu fiz na Colômbia,
e a pessoa que está ao meu lado ali, o Jim Smith, ele é norte-americano, né? E ele estava me ajudando, ele é um trapper americano, ele me ajudando e a gente conversando exatamente. Então, esse tipo de trabalho com uma ficha que seja simples, fácil acesso e que qualquer um tire informação, ela é bastante importante no trabalho a campo. Preparei, minha ficha está anotada, eu vou para o primeiro ponto ali, que é retirar o laço do animal. Como é que eu vou remover? Confirmei que ele está dormindo, que ele está nesse estado. Nessa imagem aí, tem o Edsel, né? Esse foi um projeto que a gente fez lá no Parque Nacional do Grande Sertão Veredas. A gente está capturando a onça pintada com laço, conferi que o animal estava anestesiado, o Edsel prontamente foi lá e faz a checagem, né? E a retirada e a remoção do cabo de aço da pata do animal. E aí a gente vai para o procedimento propriamente dito. Gente, procedimento é sempre uma incógnita, né? Aqui vocês podem ver que tem jaguatirica, onça melânica, jaguarundi, puma na neve. Então, cada um do local, cada um dos animais é um desafio diferente. Mas para mim, anestesiar uma jaguatirica, uma onça melânica, uma onça pintada é a mesma responsabilidade e a mesma forma de trabalho. Claro, anestesiar um puma, como foi no caso ali no Chile, na Patagônia, na neve, a gente tem uma abordagem muito diferente de capturar uma onça pintada no meio do Pantanal com calor de 40 graus. Mas sempre tem que se ter muito cuidado e o mesmo tipo de atenção em todo o procedimento. E outra coisa importante, uma equipe treinada. Quando a gente chega nesse momento do procedimento, ele é muito rápido. E eu falo sempre, gente, tira o máximo de foto possível, porque a gente vai tirar 200 fotos e parece que não foi suficiente. Lasca o dedo. Ele passa tão rápido na cabeça e é tanta coisa que a gente está ali trabalhando, coletando amostra, coletando informações, que às vezes a gente se perde. Vocês vão notar que na foto no canto inferior à direita é uma foto que tem muita gente em volta, tá? Aquela ali foi uma captura que a gente fez de madrugada num hotel e a gente fez todo o procedimento. Ao final, a gente chamou algumas pessoas que estavam lá como hóspede para poder acompanhar. E por que é importante? Gente, esse momento é um momento único. E toda vez que eu consigo ter um animal estabilizado, que foi capturado, e eu não tenho risco nenhum ao animal ou ao procedimento, fazer educação. Tá? Então, muitas vezes a gente trabalha no Pantanal, principalmente, onde as pessoas veem onça pintada, mas poucas vezes as pessoas chegam perto e conseguem vê-la de perto. Tocar, eu não permito, tá? Porque algumas pessoas podem ter alguma doença, ou tem algum animal doméstico que poderia transmitir uma doença para a onça, então tocar a gente não permite. Agora, ver de perto, ver o nosso trabalho é bastante importante. E eu garanto para vocês que todas as pessoas que têm a oportunidade de ver um procedimento como esse, elas modificam. Porque não adianta eu fazer a conservação para mim. Eu faço a conservação trabalhando muitas vezes no quintal dos outros. Então, ter esse contato com a comunidade, deixar as pessoas conhecerem o nosso trabalho, é importante para a gente mudar pessoas. E como é que é um procedimento? Então, aqui vocês têm diversas imagens. Eu selecionei só aqui jaguatirica. Então, à esquerda tem uma jaguatirica no Cerrado, à direita, no canto superior, tem uma jaguatirica no Paraná, no centro, uma jaguatirica no Peru. E a gente tem, durante esse procedimento, uma série de atividades. Na minha parte da medicina veterinária, eu faço toda a coleta de amostras biológicas e os parâmetros. Na parte da biologia, a gente tem principalmente as mensurações, que é a biometria, a pesagem do animal, a avaliação, né, de tamanho de dente e tudo mais, e principalmente a colocação do radiocolar. Então aqui só para vocês terem uma ideia do que a gente pode encontrar. No canto inferior esquerdo, gente, era uma jaguatirica que ela não tinha parte do pênis. O pênis era amputado. Então vocês imaginem, a gente tem esse conhecimento na captura e monitorar esse macho ao longo do tempo para saber se ele tem capacidade de cópula. Por quê? Porque a jaguatirica, ela precisa da espícula peniana para poder estimular a fêmea. Se o animal que tem um pênis decepado, como que é essa relação? Então, nesse momento, biólogo e veterinário, zootecnista ou engenheiro florestal, o técnico que estiver no campo, ele vai começar a ver aquele animal diferente, né? A gente encontrava jaguatirica que não tinham vários caninos e mesmo assim conseguiam caçar. A gente encontrou jaguatirica com espinho de ouriço cacheiro. Então, cada uma das características que a gente está monitorando e acompanhando ali na anestesia e a gente conversa com a equipe,
a equipe começa a prestar atenção. Então, é importante que a gente faça a captura, que todo mundo acompanhe os procedimentos e que a gente comece a anotar as informações. Se vocês notarem na foto aqui, ó, à esquerda, onde eu estou coletando sangue, na ponta do dedo da pessoa que está me auxiliando, tem uma mancha amarelada. Então, era uma fêmea com a mancha amarelada em volta da glândula mamária, porque ela estava amamentando com o filhote, e a saliva do filhote dessa coloração. Então, vocês imaginem a riqueza de informação de dado, quando a gente descobre todo esse tipo de informação durante o procedimento. Eu comento isso porque muitas vezes as pessoas acham que o que a gente está fazendo na hora da captura, na parte clínica, é uma questão veterinária, né? E não é. É uma questão para entender um pouquinho do animal. Então, quando a gente tem uma equipe bem alinhada, esses parâmetros fazem a diferença. E aqui tá, é uma imagem do trabalho que eu fiz lá no Peru. Então, a gente capturando aqui uma onça pintada, foi um dos primeiros animais monitorados lá na região de Manu, do Parque Nacional. Então aí, outra coisa que é importante, uma equipe multidisciplinar, e aí tinha peruano, inglês, canadense, americano, colombiano, brasileiro. Pessoal, cada vez mais a conservação, ela rompe fronteiras. E eu uso esse slide para lembrar para vocês sobre idioma. A gente precisa falar o inglês, a gente precisa falar o espanhol, né? A conservação da onça pintada, ela não encontra fronteiras, ela vai para outros lugares. Então, um trabalho desse de interação, a gente aprende muito. Eu aprendi muito trabalhando com esse pessoal lá. Então, foi um procedimento muito bacana, muito marcante. Enquanto eu estou fazendo toda aquela parte, então, eu tenho a parte de biometria, né? Então, nessa imagem da esquerda, uma onça parda capturada no Grande Sertão Veredas, onde eu estou ali tirando umas larvas de bicheira da pata da onça, e o Edson está lá no fundo fazendo a mensuração. Na imagem do centro, eu estou fazendo a preparação do material do lobo-guará, e o Augusto, que é um pesquisador da Argentina que veio trabalhar com a gente aqui no Brasil, fazendo as medições. E na imagem da direita, né, a gente está pesando uma onça pintada, e ali está junto o Peter Crouchel, que foi um dos grandes pesquisadores de onça pintada, auxiliando em todo o trabalho, principalmente no monitoramento e na pesagem do animal. Então, todas essas atividades, elas acabam ocorrendo todas ao mesmo tempo. Então, a equipe tem que estar muito bem sincronizada e cada um tem um papel. E vocês podem notar que eu tenho várias fotos, mas eu não sou fotógrafo. Ou seja, ter pessoas que registram, que ajudam a anotar e fotografar, ajudam eu a pensar depois, junto com a equipe, de como foi o procedimento e a qualidade. Então, por mais simples que seja o seu papel na captura, cumpra-o com louvor. Problemas que eu tive já, né, durante os procedimentos. Hipotermia e hipertermia. Ou seja, a temperatura do animal desce muito, ou a temperatura do animal sobe muito. No caso ali do Pantanal, né, uma onça pintada que era um dia muito quente, ela bateu quase os 40 graus, a gente começou a arrumar bolsa de gelo e tentando baixar a temperatura dela, foi um perrengue, mas foi tranquilo de fazer o controle, como era um dia muito quente, a gente já estava com as bolsas preparadas para levar até a estrutura. Mas uma coisa que me chamou a atenção e que eu tinha muito receio de anestesiar animais na neve. E eu achava que eu teria uma hipotermia. Mas olha a temperatura dessa onça, 39,4. Então a gente se surpreende um pouco com a questão de temperatura. O pessoal brinca, né, que das 300 fotos que tiram de mim, eu sempre estou usando o termômetro. E o pessoal brinca bastante comigo, mas é importante eu monitorar ao longo de todo o procedimento a temperatura da onça pintada. Por quê? Ou da onça parda, ou da jaguatirica, ou do gato pequeno, porque ela é um excelente parâmetro para me dizer como que está o andar da anestesia. Então, é uma coisa simples, que às vezes as pessoas falam assim, mas Juarez, eu preciso de um aparelho multiparamétrico, com várias... Não, eu trabalhando bem com estetoscópio, trabalhando bem com termômetro, eu consigo fazer um procedimento anestésico de qualidade e eu consigo ter um resultado final também de qualidade com o animal vivo, voltando para a natureza. Qual uma ferramenta que eu uso hoje em dia? Eu uso o eletrocardiograma. Então, eu tenho conhecimento como médico veterinário de como utilizar, eu uso até um aparelho brasileiro no meu telefone e eu consigo fazer a avaliação. E olha que bacana, nos Estados Unidos eles foram fazer um monitoramento de lobos num zoológico, lá no National Zoo, o que eles começaram a perceber? Que os lobos-guarás tinham padrões de comportamento diferente um do outro. Então, eles implantaram um microchip, é uma pesquisa que a gente aqui no Brasil está participando, e eles fizeram a instalação no subcutâneo. E eles viram depois, pela análise do eletrocardiograma gravado, que muitas vezes um animal que fica parado,
né, e de acordo com o estímulo, ele pode ter um aumento muito maior da frequência cardíaca. Como é que eles notaram isso? Eles começaram a cortar a grama em volta do recinto, um lobo saiu correndo, o outro ficou parado. O que correu tinha uma frequência cardíaca menor do que ficou parado. É igual quando alguns de nós que congelam quando tomou um susto. Então, nesse caso, o lobo que estava parado é que tinha um aumento da frequência cardíaca. Então, esse tipo de informação ajudam a gente a entender melhor como que é a reação dos animais. Agora, vocês imaginem a gente conseguindo pegar um implante desse, colocar numa onça pintada, monitorada, num lugar com ecoturismo e ver se naquele momento que chegam os barcos, aquela onça aumenta a frequência cardíaca ou não. Então, esse é um tipo de tecnologia que a gente está procurando trazer aqui para o Brasil. Outros tipos de pesquisa, né, que eu venho acompanhando. À esquerda tem o microbioma. Microbioma é quando a gente pega um suave, né, um cotonete, passa na boca do animal e começa a avaliar as bactérias, na boca, no ânus, no prepúcio. O que a gente vem descobrindo? Junto com a pesquisa com o pessoal lá da Unesp, a gente começou a notar que as bactérias nas bocas de jaguatirica e onça-pintada são muitas vezes parecidas com bactérias que se encontram em alguns animais como urubu. E isso é importante porque como todos esses animais comem muita carcaça, principalmente onça-pintada, e ela não vai ter problema. Por quê? Porque a bactéria ela ajuda na digestão. Então a gente começou a perceber o tipo de bactéria que esses animais têm, mas como veterinário a gente começou a perceber também que algumas dessas bactérias que estão presentes em onças pintadas de vida livre eram resistentes a antibióticos. A gente começou a fazer uma ponte entre o uso excessivo de antibiótico por seres humanos e animais domésticos e o impacto que isso pode acontecer nas onças pintadas. Também comparando nos animais do campo, eu faço avaliação do açúcar, né, avaliação de glicose. Um aparelho simples, um aparelho humano, onde eu coleto uma gota e eu faço essa mensuração. O que isso me ajuda? Depois de muito tempo trabalhando e coletando várias amostras, me ajuda a perceber, né, de acordo com a reação do animal, o quanto esse valor pode ter interferência com sexo, com idade, há quanto tempo se alimentou. Eu estou estudando diabetes em onça? Não, eu não estou estudando diabetes em onça. Eu estou estudando o parâmetro de glicemia encontrado em animais anestesiados. Para a gente fazer uma pesquisa de diabetes, precisa de muito mais, mas sem esse dado básico, eu nunca chego na pesquisa de diabetes. E no outro lado, eu tenho ali um estudo que eu fiz com pelos, né? Então, até um auxiliar de campo, o Chipa, lá do Pantanal, mostrando ali uma sacolinha de pelos. O que a gente fez? A gente coletou várias amostras de pelos, de onças pintadas do Pantanal Norte e do Pantanal Sul, e a gente mensurou a quantidade de mercúrio que tinha nesse pelo. No Pantanal Norte tinha muito mais mercúrio, cerca de 20 vezes mais. Qual o impacto disso? Eu ainda não sei, mas essa é a pesquisa básica apontando que há um acúmulo maior de mercúrio no Pantanal Norte, numa área onde tem mineração de ouro e as pessoas usam de forma ilegal o mercúrio para poder separar e acabam contaminando os rios. Só que se uma onça pintada tem o mercúrio no pelo, vocês têm ideia de quantas pessoas têm mercúrio no corpo? Muitas. E a gente, inclusive, utilizou um artigo de referência que era avaliação de pelo de cabelo de pessoas que mostravam as taxas de mercúrio muito altas. Então, entender um pouco dessa relação dos animais com o ambiente, né, que é a chamada saúde única, faz com que pessoas como eu e a equipe com as quais eu trabalho consigam executar a medicina da conservação, que é levantamento de parâmetros médicos dos animais e o seu impacto nas ações de conservação em geral. E uma das coisas que ajudam muito nesse trabalho é a utilização do rádio colar. Então, aí vocês conseguem ver, né, uma onça pintada que foi colocado um rádio colar num dia anterior, tá? Esse macho foi capturado lá no Pantanal. À esquerda vocês têm uma onça pintada, uma onça parda com rádio colar também. E vocês veem, a onça pintada foi capturada no dia anterior, voltou do procedimento anestésico, matou uma reis e logo em seguida se alimentou. Estava se alimentando. Então, esse acompanhamento da captura, colocação do radicolar e o que acontece depois com o animal faz parte do nosso monitoramento. Então, não é só onça pintada, né? Então, o conepatos, que é a jaratataca, ou um lobo-guará, a jaguatirica, capturar esses animais, colocar o radicolar e fazer o monitoramento, né, após a captura desses animais, faz com que a gente consiga aprender. E isso é importante, principalmente para os alunos de medicina veterinária que estão me escutando. O trabalho do médico veterinário ele não termina aqui. O trabalho do médico veterinário ele começa aqui, porque a gente fez todo o procedimento, soltou o animal e a gente tem que acompanhar esses animais por muito tempo para entender o que está acontecendo. E aí, né,
uma campanha que a gente fez há pouco tempo, agora em maio de 2026, onde a gente fez uma captura de lobo-guará lá no Parque do Carás. Eu, o Rogério Cunha de Paulo e o Edson Amorim, né, fazendo o monitoramento e liberando o animal para o campo. Então, o que acontece quando a gente tem esse resultado de colar e a gente começa a aprender? Na imagem no superior esquerda, a gente tem 3 lobos-guarás que foram monitorados entre 2004 e 2006, mas os colares eram de VHF. A gente ia para o campo, tentava levantar um ponto. Gente, levou muito tempo, né, em 3 anos, para arrecadar todos esses pontos. E mesmo assim, os pontos com dificuldade. Olha o que chama atenção. Os pontos em amarelo e vermelho, eles estão sobrepostos, tá? E o ponto verde, ele está lá dentro da área do Parque Nacional. Quando a gente recapturou esses mesmos animais e utilizou a tecnologia de GPS, a gente viu uma configuração diferente. Na verdade, o amarelo e verde compartilham a área e o vermelho é outro ponto. Então vamos lá. O amarelo e o vermelho são 2 fêmeas. Teriam que utilizar áreas diferentes. E o verde é o macho da amarela. Então, o rádio colar de GPS, aí nessa imagem da direita vocês podem ver, ele dá uma acurácia muito maior na qualidade dos dados e um custo de ponto final muito menor. Naquelas imagens de VHF, a gente tinha que usar a caminhonete todo dia, gastava um tempo absurdo, não tinha a mesma qualidade do ponto e manutenção de caminhonete, combustível, assim por diante. Nessas imagens inferiores aqui, a inferior e da direita, eu tenho uma quantidade maior de dado com uma qualidade muito maior. Então, o colar GPS, ele é mais caro que o VHF? É, mas o produto que ele entrega para eu responder às minhas lacunas de plano de ação, para eu fazer uma conservação real junto com um artigo científico de qualidade, ele é muito mais barato do que só o preço inicial. Então aqui era um dos exemplos também que esse rádio colar com GPS ele pode ajudar. Então aqui era uma onça pintada que a gente monitorava e a gente estava vendo por onde ela se deslocava. O que é um dos problemas? A onça pintada ela anda na área onde tem o gado. Gente, nessa imagem superior à esquerda, onde tem as linhas amarelas que nós traçamos, a parte aberta do campo onde tinha o gado, a onça evitava. Ela andava muito mais nas bordas de mata fechada. Então isso já me direciona, inclusive, como eu posso melhorar o meu manejo para diminuir o conflito em áreas onde a onça pintada preda o gado. Na outra imagem inferior à esquerda, eu consigo ver lugares onde eu tenho uma sobreposição de vários pontos. E o que isso é bacana? Pode ser uma onça que encontrou uma carcaça, pode ser uma onça que ficou dormindo muito tempo, ou pode ser uma toca. Então o rádio colar ele começa a me responder, né? A forma de deslocamento, o comportamento do animal, né? Aqui um outro trabalho com rádio colar que a gente fez lá na região de Paracatu de Minas, no pessoal junto com o pessoal da Eletrobras Furnas, a gente conseguiu ver por onde o animal utilizava. A gente conseguia ver as áreas de sobreposição entre os animais. A gente conseguia perceber, nas áreas que tinham pivôs de irrigação, quantas vezes os animais evitavam aquelas áreas, o quanto que aquilo impacta. Nessas linhas amarelas tem vários pivôs aqui, ó, e a gente vê muito mais pontos da jaguatirica próximo da rodovia do que no meio de pivô. Então a gente começa a entender um pouquinho do equilíbrio entre agricultura e conservação. O que o colar também pode mostrar, né? Quando há uma grande sobreposição dos animais. A gente compara macho e fêmea, qual o horário de atividade do macho, qual o horário de atividade da fêmea, por quanto período eles ficam descansando. Isso vai me ajudar, se amanhã depois eu quiser montar as armadilhas para recapturar esses animais, qual o melhor horário para capturar? Quando eles mais se movimentam? Qual é a região que eles estão? Quais são os pontos que eu vou botar uma armadilha e eu tenho uma maior chance? Nessa imagem à esquerda aqui superior, eu tenho uma área central com vários pontos de todas as cores. Ou seja, essas são as áreas de intersecção que se eu botar uma armadilha ali, eu pego quase qualquer um dos animais que eu estou monitorando. Então o acompanhamento do rádio colar, ele me ajuda inclusive em capturas futuras. Aqui, mostrando um pouquinho, né, de estudos que a gente pode fazer da questão da ecologia, mostrando aí a proporção de hábitat no Pantanal que os animais utilizam, o tamanho das áreas que esses animais acompanham, em quais áreas, em quais pontos a gente acompanha essas jaguatiricas. E olhem essas duas imagens que bacana. Um monitoramento em 2021 e outro monitoramento em 2022.
Então, a gente começou a pegar todos os dados, né? Rodou num programa de computador e a gente começou a ver como é que era o deslocamento dos animais. Isso, para a gente entender contato, deslocamento dos animais, ecologia, é fantástico. Agora, para eu entender risco de transmissão, como que os animais têm contato, o quão próximo eles chegam da fazenda, com qual frequência, tem contato com cão e gato, qual a proporção que a gente pode ver esses animais na rodovia com risco de atropelamento ou perto do rio para ser observado. Tem tanta resposta que um rádio colar, eu volto a falar, o custo de um colar de GPS ele é muito barato em relação à riqueza de resultados que a gente obtém. E aí, né? Eu, como médico veterinário, né, soltei o animal, mas na hora que eu estou no momento ali na captura, um dos meus papéis é coletar as amostras. Então, é a parte, né, sangrenta, digamos assim, do procedimento. Mas olha a quantidade de informações, né? Um rim com Dictyofilma renale, uma jaguatirica com sarna, uma onça pintada com um bicho de pé, onça parda com berne, lobo-guará com sarna, bicheira de onça pintada. É uma riqueza tão grande de relações e informações que cada vez mais a gente tem visto a importância dos estudos epidemiológicos cruzando com a informação ecológica, principalmente ecologia de paisagem, para poder entender algumas das ameaças, não só no Brasil, como em outros lugares. A gente, inclusive, conseguiu contribuir, né, eu e vários outros pesquisadores, com pesquisa a respeito de carrapatos rickettsioses na América Central, em Belize. A imagem do puma no canto inferior da direita e a imagem da onça pintada no centro são animais que foram capturados na América Central. A parte de parasita, né? Carrapato, berne, inclusive numa imagem aqui central tem um fio bem fininho saindo da pele. Esse foi uma oportunidade que a gente teve de descrever um parasita chamado Dracunculus pela primeira vez para onça pintada no Brasil. A gente conseguiu fazer a avaliação também de um parasita chamado Citalxum, pouco conhecido no Brasil, e por incrível que pareça, né, a equipe com a qual eu trabalho, a gente fez a primeira descrição de como era o berne em onça pintada. Então são várias questões que a gente encontra no dia a dia, mas se a gente não comunica, se a gente não conversa com a ciência ciência perde essa informação. Além disso, no monitoramento dos animais, né, no monitoramento com rádio colar, as informações que a gente tem visto, onça pintada matando filhotes, que são os infanticídios, onça pintada matando outras espécies, no caso ali, onça pintada predando lobo-guará. Então, o monitoramento dos animais e o rádio colar, eles ajudam a gente a acompanhar e saber como são as interações. Então, aqueles animais que eu vi com carrapato, com berne, eles podem pegar isso no ambiente, mas podem pegar contato em brigas com outras onças ou mesmo de outros carnívoros como o lobo-guará. E a gente começa a entender um pouco mais das dinâmicas de transmissão. Claro que muitas vezes a gente encontra alguns animais em vida livre, né, com uma série de feridas, com problemas, né, animais que brigaram, que perderam o olho, que arrebentaram o lábio inferior, ou que tem um aumento da narina, mas a gente tem visto que nos estudos epidemiológicos, vários desses animais, eles apresentam um parasita circulante que ajuda a diminuir a imunidade desses animais e, em seguida, vários desses problemas. Então, principalmente quando a gente estuda os animais mais velhos, a gente começa a ver um pouquinho da dinâmica, a relação do que acontece fora do corpo do animal e dos problemas que eles carregam no sangue. E aqui um vídeo bacana mostrando, olha que legal esse vídeo dessa anta. Olha como a câmera trap ela dá uma informação diferente no estudo de raiva. Esse é um morcego vampiro, um Desmodus. Ele vai lá e vai fazer um corte, né, na pata da anta e vai ingerir o sangue. Então, quando a gente faz um trabalho de detecção de vírus da raiva em vida livre e a gente fica se perguntando como são as relações, e aí a gente se pergunta, como é que uma anta pode se contaminar com o vírus da raiva? Então, esse é um dos momentos. Então, dentro dessas pesquisas, né, não só com carnívoro contra as espécies, a utilização de câmera trap, elas podem inclusive mostrar uma imagem tão rara e magnífica como essa do momento de um Desmodus se alimentando do sangue de uma anta. Muitas dessas informações que a equipe com a qual eu trabalho acumula ao longo do tempo, a gente conseguiu converter, inclusive, em capítulo de livro. Então, eu tenho um capítulo de livro, Conservation Medicine, junto com o Dr. Paulo Anselmo Nunes Felipe, onde a gente descreve nesse livro de Ecologia e Conservação de Lobo-Guará uma série de questões a respeito da saúde dos animais. Mas uma coisa legal que está citado nesse livro também é esse artigo, Hematologia e Bioquímica de Lobo-Guará, os parâmetros envolvendo os animais no Parque Nacional da Serra da Canastra.
Olha que coisa simples. Não existia uma avaliação de hemograma de lobo-guará de vida livre no mundo. Então, a pesquisa que a gente desenvolveu entre 2004 e 2009 no Parque Nacional da Serra da Canastra criou o primeiro parâmetro normal, né, para lobo-guará de vida livre. Então, esse tipo de material, esse tipo de publicação, ele faz com que a gente, inclusive, auxilie os animais de cativeiro. Esse livro que tem tanto cativeiro quanto vida livre foi buscar nos animais de vida livre o verdadeiro parâmetro natural para os animais que são comparados em cativeiro. Outros tipos de pesquisa, né, que eu acabo acompanhando, informações a respeito de parasitas, como Dirofilaria, oncocerca, né, o meu doutorado, onde eu apresentei 2 tipos de Stalkzum em Jaguatirica e Pumas no Brasil, né, um trabalho que eu participei fazendo a mesma avaliação do Stalkzum no Brasil e na Argentina. Então, a coleta da amostra, o trabalho que eu tive lá na captura, ele reflete por muito tempo, junto com diversos parceiros, na qualidade da informação que a gente tem no Brasil e o tipo de publicação. Então, isso é um pouquinho para mostrar para vocês, não sou eu que publico, são esses pesquisadores que trabalham comigo, que ajudam a publicação, quanta informação bacana a gente tem em cada um dos procedimentos. Então, é importante eu ter uma boa pergunta a ser respondida, uma licença do governo federal, um trabalho que foi feito relacionado ao bem-estar do animal, para quando eu for publicar numa revista internacional, a gente consiga responder todas as exigências mínimas que as revistas internacionais têm em relação a gente. E também, junto com esse tipo de informação, ajudar em pesquisas como a questão de genoma, né? Eu tenho o prazer hoje de fazer parte do estudo de genoma de onça pintada, coordenado pelo professor Eduardo Eizirich, né? E aqui um dos artigos que foi escrito pelo Daniel Kantec a respeito da dinâmica genética das onças pintadas. Então, muito do material que eu utilizo, eu distribuo em diversos laboratórios e esses laboratórios estão descobrindo cada vez mais informações importantes a respeito das nossas espécies, como o caso da onça pintada. Então, gente, é muito legal a gente ter a oportunidade de acompanhar, de ver de perto. Aqui um vídeo rápido para vocês, né, mostrando lá no Pantanal o trabalho que a gente estava fazendo, monitorando. É uma fêmea de onça pintada com um jacaré. A avó dela vai chegar logo em seguida, o jacaré foge e elas vão disputar, né, pelo filhote. Então, a da esquerda é a avó, a da direita é a neta. Elas têm uma interação muito rápida, mas olha quantas pessoas próximas. Será que essa relação ela não está interferindo na dinâmica das onças pintadas? Será que valores de cortisol, será que os valores hormonais, será que as relações ecológicas, elas estão sendo respeitadas com pessoas tão próximas? Então, todo esse tipo de informação precisa de pesquisa. Claro que muitas vezes nosso trabalho é mostrado por aí afora. Eu tive o prazer de participar de alguns documentários, documentário que inclusive material da LOG que a gente utilizou e acompanhou lá pelo On Safari, ali mostrando uma captura de uma onça pintada, embaixo um tamanduá que foi capturado numa armadilha para onça, e eu estou fazendo a liberação. Isso é legal, isso é muito bacana, mas eu garanto para vocês que naquele momento onde eu estou lá fazendo anestesia e captura e eu esqueço do que tudo que está acontecendo à minha volta, talvez seja um dos melhores momentos e eu gostaria que cada um de vocês um dia tivesse o prazer de compartilhar comigo. E eu tenho certeza que algumas das pessoas que estão aqui vendo essa apresentação já compartilharam e sabem que o que eu estou falando é bem legal. Um detalhe dessas imagens, eu estou com GoPro nas 2 imagens, eu filmo todos os meus procedimentos. Para quê? Para que depois eu chegue em casa e eu reavalie o quanto eu errei, o quanto eu acertei, como foram as minhas coletas. Então, é quase como se fosse um controle de qualidade. Então, ter o registro fotográfico, ter o tipo de informação, ele é importante. E vocês vão notar que raramente vocês vão ver um registro desse meu no Instagram, na internet. Por quê? Porque eu não acho correto. Eu acho que esse tipo de registro ele é para ciência e para momentos assim, onde eu estou com os meus iguais como vocês, onde eu posso compartilhar, eu posso conversar abertamente a respeito da conservação e de tudo que roda em volta disso. Então, esse tipo de informação é para cursos especiais como esse, para palestras especiais. Então, eu queria agradecer imensamente a presença de todos aqui nesse tempo que eu falei. Eu tentei falar dentro do tempo proposto. Eu teria muito mais coisa para falar para vocês, para conversar. Eu vou deixar aqui o meu e-mail, joaresmaia@gmail.com, para quem quiser entrar em contato ou conversar. O meu Instagram, que é @majoares, vocês podem a qualquer momento lá entrar, ele é liberado, vocês vão acompanhar.
tem um pouco mais do meu trabalho. Só que tem um porém. Em conversa que eu tive com a Log e com a Juliana e com a Ana, a gente tem uma proposta para vocês, uma oferta para vocês. Então, eu tenho o prazer de anunciar, numa parceria entre a Log e eu, um curso de conservação de fauna, onde são 9 horas de aulas, onde eu apresento parte do que eu vim trazendo aqui, só que com muito mais informações. São vários módulos onde vocês podem acompanhar um pouco mais do meu trabalho, um pouco mais da minha pesquisa, mas principalmente ali onde eu falava sobre a montagem do laço, onde eu falava do dardo, e eu não consegui nesse pouco tempo, eu consegui, né, transportar para essas 9 horas muito mais informações para que vocês tenham um pouco mais de contato. Então, para as pessoas que estão participando dessa webinar, a Log ela está trazendo um valor especial de R$ 399, onde vocês terão direito. Depois dessa webinar, a gente vai ter uma conversa, vocês vão receber informação pelo e-mail cadastrado e vocês poderão ter acesso a esse curso, o curso de conservação de fauna que eu produzi junto com a Log, tá certo? Gente, era isso, né? Uma rápida passagem por uma série de pontos e questões, né? E eu deixo aberto aqui, se alguém tiver uma pergunta, algum posicionamento, toca a ficha. Maravilha. Obrigado, professor. Que aula. Eu tenho certeza que todo mundo está saindo um pouco mais rico do que chegou hoje. E a gente tem algumas perguntas aqui, mas primeiro eu queria falar que a gente teve uma audiência muito legal de vários cantos do mundo. A gente teve gente de Natorantins, no Tocantins, Rio de Janeiro, Leme, em São Paulo, Barcelos, Portugal, Brasília, Piracicaba, Belo Horizonte, Tubarão, em Santa Catarina, Ilha Santa Maria, em Portugal, Vila Velha, Espírito Santo, Barbacena, Minas Gerais, Laguna, Santa Catarina, Garanhuns, no Pernambuco, Caraguatatuba, em São Paulo, e mais um tanto de cidade. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela aula. A gente tem aqui algumas perguntas, professor. Você fica à vontade para respondê-las. Toca A a ficha. primeira, eu mesmo já respondo. Para quem perguntou se a gente tem um certificado para o webinar de hoje, a gente tem um certificado. Todo mundo que fez a inscrição vai receber em breve. A gente envia o certificado para todo mundo. E a gente tem algumas perguntas aqui, professor. Por exemplo, a Maria. Professor, existe uma frequência específica em que vocês procuram recapturar o animal ou isso acontece acontece conforme a necessidade de cada caso? Quais seriam os principais motivos que levam à recaptura dos animais? Tá, a gente só pensa em recapturar. Bom, primeiro a gente pensou na minha pergunta que eu preciso responder. Então eu coloquei um rádio colar adequado com isso. A captura ela tem um objetivo muito claro, que é a colocação do rádio colar e coleta de amostra biológica. Então eu só vou fazer uma recaptura do animal quando eu tenho que trocar o colar. Alguns colares eles têm um mecanismo próprio de cair automático, a gente chama de drop-off. Então esse animal eu nem preciso recapturar. Ah, mas eu tenho uma pergunta que eu quero monitorar por 3, 4 anos o animal. Então eu recapturo esse animal de acordo com a minha pergunta inicial. Agora, se a minha pergunta é simples e um ano responde, eu não tenho necessidade de capturar. Gente, capturar é muito legal, mas é um momento de risco para o animal e para a equipe. Então, eu só capturo mediante representatividade em resposta à conservação. Fora isso, não. Então, assim, a gente captura em média, para vocês saberem, em torno a cada ano, que é o período médio que funciona um rádio colar, né, na programação que a gente usa, para a gente fazer a troca. Fora isso, não. Certo. A Letícia pergunta, no uso do rifle, qual é o quantitativo de pessoas para depois do tiro e se acontece o uso de cães? E se é factível usar o localizador no dardo como se usa nos pilípedes? Então, vamos lá. Primeiro sobre cães, nem pensar, tá? Nas áreas que a gente atua não pode ter cachorro e então não tem como soltar o cachorro. E aí o que acontece? Por mais que o anestésico dê uma amnésia no animal, o cachorro traumatiza a onça. Então, utilizar cachorro, nem pensar. Sim, é possível usar um dardo com transmissor, tá? Isso eu já usei, em alguns lugares funciona bastante. Sobre a equipe, vai depender de quantas pessoas são, porque primeiro que não é fácil, né? E aí, no caso ali, quando a gente foi, que era o Pantanal, que é uma área aberta, na verdade a gente tinha 3 carros para poder fazer o monitoramento. Cada um de uma ponta do capão e tudo com rádio comunicador. E com 3 carros, normalmente, a gente
tem uma boa efetividade, tá? Em algumas situações eu preciso de mais carros ou eu preciso de menos, mas tudo vai depender do animal, de quanto ele está acostumado e da experiência da equipe. Então, a quantidade de pessoas vai depender da experiência do local, transmissor é muito bacana e cão a gente não deve utilizar quando vai fazer o trabalho junto com onça pintada, pela transmissão de enfermidades e pela questão de legislação e estresse do animal. Maravilha. A Mari pergunta, professor, por quanto tempo vocês costumam monitorar os animais após a captura? Se isso depende da espécie e do local. Ó, quando eu tenho um animal, o monitoramento pós-anestésico, tá? Eu só vou sair do lado do animal quando ele tiver plena condições. Numa anestesia de laço, ele volta no campo, então até ele ficar numa posição external que a gente falha. Na box, é quando ele estiver, ou na tomahawk, quando ele estiver 100% recuperado, tá? E aí eu faço a soltura. Esse é o primeiro tipo de monitoramento anestésico. O monitoramento de recuperação total, gente, é uma semana com o coração na mão, sabe? Para saber se o animal volta para o lugar, se ele não vai brigar com ninguém, se vai acostumar com o colar, se o colar vai funcionar. É uma semana de coração na mão, sabe? É eu aqui e o Bruno lá no escritório sabendo se o GPS está funcionando ou não. Então, assim, no mínimo. E aí depois, quando o rádio colar começa a funcionar, a gente monitora o animal para o resto da vida. Lembre-se que esse animal ele não pediu para receber o rádio colar. Então, a partir do momento que eu coloco o rádio colar, o monitoramento desse animal é até a saída do rádio colar. A Helena pergunta, nos primeiros dias após a soltura, a equipe busca se aproximar fisicamente do animal para ir acompanhar, para fazer o acompanhamento em campo, e se nesse processo se o sinal VHF é utilizado para auxiliar na localização do indivíduo. Então, aí vai depender do tipo de trabalho e da pergunta e do motivo da colocação do rádio colar. Em alguns lugares onde se utiliza a onça pintada, inclusive para turismo, né, se pode chegar mais perto para acostumar com o animal. Então, independente da época do ano, o VHF sempre auxilia para aproximar do animal. Agora vamos lá, eu peguei uma fêmea, ela está com filhote, eu quero saber se ela está perto da toca, se está tudo bem com o filhote, aí sim eu me aproximo. Mas normalmente a onça pintada nos 2, 3 primeiros dias ela some do local onde foi capturada, ela fica afastada, a gente utiliza o GPS para monitorar e depois gradativamente ela retorna. E no retorno dela, sim, a gente sempre busca utilizar. E só um segredinho, gente, o GPS ele não funciona o tempo inteiro, nem o VHF. Então a gente programa para qual horário o VHF funciona. Porque tem equipe que trabalha de manhã, tem equipe que trabalha à tarde, tem animal que eu trabalho melhor à noite. Então, de acordo com a espécie, eu programa o horário de monitoramento do VHF também. Então, não é qualquer horário que a gente consegue aproximar do animal por isso. E uma pergunta, as metodologias utilizadas, elas podem ser realizadas em monitoramento para fins de impacto ambiental de grandes empreendimentos, e se esses dados podem contribuir com a ciência depois, mesmo tendo esse cunho de monitoramento de impacto ambiental. Então, vou dar um exemplo do que eu faço hoje em dia. Eu monitoro áreas de hidrelétrica no Paraná e em Minas Gerais, onde a gente vê a taxa de deslocamento dos animais e o quanto os lagos interferem na dinâmica de deslocamento do animal. E eu também monitoro áreas de rodovia. Então, sim, né, é extremamente importante a ciência acompanhar o que a gente chama de desenvolvimento brasileiro, de rodovias, de hidrelétrica. Então, por isso que é muito importante o tipo de pergunta. E esse tipo de empreendimento que cada vez mais aumenta, faz com que a gente tenha cada vez melhores pesquisadores trabalhando. Por muito tempo, os empreendimentos foram taxados com pessoas que simplesmente faziam relatórios de baixa qualidade. Hoje, os grupos de pesquisa e investigação têm sido chamados pelo IBAMA, pelos órgãos estaduais, para que a gente responda com qualidade o verdadeiro impacto. Então, sim, a gente pode utilizar a ferramenta de diversas formas. Maravilha. O Arthur pergunta, professor, sobre a decisão dos pontos das armadilhas, né? A frequência da observação. Quanto tempo de filmagem para você decidir o local? Se a câmera fica em um determinado local por um tempo e você observa ali quantas vezes a passagem desse animal, ou se você procura novos pontos para instalação de uma forma posterior, assim. Arthur, né? Arthur, eu trabalho com um povo mais casca grossa, sabe? Uns velhinhos, eu tenho 51 anos, eu trabalho com os caras mais velhos que eu. A gente tem um pouquinho de experiência e feeling. Então, para alguns lugares, a gente já coloca armadilha de cara, tá?
e já vai fazer o monitoramento. Por quê? Passagem de pegada, local próximo a tronco, área na borda de rio, ou lugares de carcaça. Então a gente tem bastante experiência e para a gente decidir. Mas para quem tem menos experiência, o monitoramento com câmera é importante. Quanto tempo? Não sei. Vai depender da densidade, quantos animais tem na região, qual é a frequência que o animal passa ali. Então, o ideal, se fosse para quem não tem experiência nenhuma, é um período aí de 1 mês, 2 meses de monitoramento de câmera para depois decidir. Mas eu confesso que com os macacos velhos que eu trabalho, rapaz, é uma semana e armadilha no chão e a gente parte para cima dos bichos. Maravilha. Para quem está perguntando sobre a gravação desse webinar, a gente disponibiliza sempre no site do Nature Experience, está fixado no link do chat lá em cima, mas quem quiser entrar depois, nx.lognature.com.br, a gente disponibiliza as gravações do webinar, e o link para o curso, como o professor falou, a gente vai mandar no e-mail de cada um que se cadastrou, a gente vai enviar para vocês aí posteriormente. A gente tem mais algumas perguntas, mas o nosso tempo está estourado. Vou Deixa eu fazer a última responder só. pergunta. Deixa eu Pode responder uma ficar à pergunta vontade, que eu li professor. aqui. Gente, a intervenção Sim. do médico veterinário nos procedimentos, tá? É uma coisa bastante questionada. É, Qual o nosso posicionamento em relação à natureza? A gente decide quem sobrevive e quem morre, ou a gente está como um espectador? Na maioria das vezes, a gente está como observador. Ter o dado do animal, até para saber quando ele morre ou não, é importante. Então, quando é uma coisa natural, os grupos com os quais eu trabalho, a gente evita fazer uma intervenção. Quando tem um impacto humano, uma ação humana, é onde a gente vai fazer intervenção. Isso tem que ser bastante conversado e discutido nos grupos de pesquisa. Por quê? Porque a gente tem visto cada vez mais as pessoas tentando salvar animais que já cumpriram o seu papel. Um animal velho, que já reproduziu, já espalhou sua genética, eu posso fazer uma intervenção médico-veterinária? Posso, mas muitas vezes eu tenho que tirar ele do ambiente natural porque ele não tem mais posicionamento e eu estou um jovem vindo atrás para ocupar aquele lugar, ou uma fêmea mais jovem. Então, isso é uma coisa que vai depender muito do tipo de trabalho e da abordagem que a gente faz. Então, assim, decisões de qual tipo de armadilha que eu uso, isso tudo é de acordo com a experiência. Qual droga anestésica? Vai depender da experiência. Tudo é muito de acordo com a experiência do profissional. Agora, os posicionamentos da equipe de campo para poder fazer as tomadas de decisão de retirar ou não os animais, intervir, tem que ser discutido. Eu retiro o carrapato para conhecer o animal, mas eu nunca faria um tratamento de antiparasitário para matar os carrapatos. Por quê? Há milhares de anos a onça-pintada já tem aquele carrapato. E não sou eu que tenho que tomar a decisão. O que a gente quer trazer, gente, aqui com a Log, no Nature Experience e nesses webinars, é trazer informações para vocês pensarem o quanto a gente tem ainda para aprender e quanto a gente pode contribuir. E esse talvez seja um dos pontos que cada vez mais a gente tem que discutir. Em que ponto e quando fazer uma intervenção com os animais. Maravilha. Quem tiver mais perguntas, eu convido vocês, a quem ainda não está lá, a participar da nossa comunidade no WhatsApp. Se você ainda não está lá, é só ir no nosso Instagram, log_nature, tem o link lá na bio para você participar da comunidade. Manda sua pergunta lá, a gente promete que vai encaminhar para o professor, responde assim que possível, ele responde super rápido. No mais, te agradecer, professor, pelo tempo, agradecer a cada um que participou desse webinar. Sem vocês a gente não consegue. É uma troca, é uma experiência que a gente quer não só falar, mas a gente também é muito importante que a gente ouça, não só como perguntas, mas como participações. Então, a gente agradece a audiência de todo mundo, agradece a sua presença, professor, e a gente espera se encontrar em breve aí. Eu que agradeço o convite da Log e a presença de cada um de vocês. É com uma conversa como essa que a gente quer logo, logo ver vocês no campo ajudando na conservação. Muito obrigado a todos. Fiquem ligados nos e-mails de vocês, a gente vai mandar o certificado e a gente vai mandar também o link para o curso com esse preço promocional por tempo limitado, um curso super completo, muito rico. Isso que vocês viram aqui é só um pouquinho do que tem por lá. A gente se vê no próximo webinar do NX. Um abraço a todos e uma boa noite. Boa noite, gente. Tchau.